Olá, galera de investidores aí. Este aqui é o seu canal. Vou ganhar dinheiro hoje. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Neto Machado e eu vou estar falando um pouco sobre investimentos, sobre empreendedorismo e incentivando a você a investir, incentivando a você a empreender. Para investir não precisa ter muito dinheiro. Para empreender também não precisa ter muito dinheiro. Tem empreendedores que nós conhecemos por aí que começaram um negocinho pequeno, uma empresinha pequena, do nada. Começaram vendendo água mineral no farol. Hoje tem empresas grandes, são milionários. Outros começaram, sei lá, trabalhando de camelô, vendendo uma coisa aqui. Outros começaram vendendo uma coisinha na internet, hoje são grandes empresários. Então isso prova que para você empreender, não precisa ter um capital grande. Para mim montar uma empresa eu tenho que ter um capital aí de 200 mil, 300 mil reais, eu não tenho. Não, não precisa. Você precisa começar. Lembre-se, a riqueza está aqui na sua mente. Quando você é rico já no seu interior. Você acredita naquilo que você faz. E Deus honra a fé de nossa, né? Quando nós partimos para cima sem ter a capacidade, porque Deus é quem nos capacita para tudo. Quando você diz, eu vou fazer isso, você não está falando porque você tem capacidade. Você está falando porque você acredita no Deus que tudo pode, que Ele pode tirar você de um buraco que você esteja e elevar você para cima. Então, quando você começa a empreender, você tem que acreditar no Criador. Para investir, você potencializa aquilo que você ganhou. O investimento ele ele não vai te enricar, mas o investimento ele vai potencializar aquilo que você coloca ali. Se você trabalha, você investe, trabalha, investe, e aquele investimento vai multiplicando a cada mês. Se você é um CLT, você tem que colocar em disciplina todo mês, você colocar no mínimo 10% do que você ganha lá. Se você é um empreendedor, coloque o máximo que você puder. Vai colocando e vai aumentando, que assim você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Tem nada melhor do que você fazer o dinheiro de escravo. Você está aqui de braço cruzado e o dinheiro todo dia trabalhando para você. É assim que funciona o investimento. Mas se você ainda não conhece de investimento, você tem que começar pelo mais básico. Poupança todo mundo conhece, mas só que poupança não é investimento. Mas já é um bom início. Pessoas que já colocam na poupança, que já tiram, que colocam na poupança, que já poupa, já é um bom início, né? Daí ele vai conhecendo sobre coisas melhores. O importante é você começar a poupar. Até se você começar a poupar e colocar no seu banco, que não dá nenhum centavo de juros, já é um início, porque você já está poupando. Daí você vai aprender sobre renda fixa, né? Que é um investimento mais conservador. Digamos assim, o juro é pouco no sentido que o juro hoje está muito alto, né? O juro do nosso país, que é a taxa Selic, está custando 13,75. O CDI
está custando 13,65. O CDI é o dinheiro, os juros que o banco paga entre bancos mesmo. Certificado de depósito interbancário. Então, tá 13,65. Quando se fala assim, 100% do CDI, ele vai passar a pagar 13,65. Então, daí você começa a estudar sobre a renda fixa. Você pode colocar no Tesouro Selic. O Tesouro Selic replica a Selic do nosso país, que tem um juro fixado em 13,75. Quando você ouvir falar sobre Selic, você já sabe que está falando do juro do nosso país, Brasil. Daí você tem os CDBs, né? CDBs, eles pagam, uns pagam 100%, depende muito do banco, vai de banco para banco. 100% do CDI, outros pagam 102%, tem banco que paga 110%, você acha até 120%. E porque quanto maior é o banco, ele vai pagar menos o juro. Por quê? Porque é mais segurança. Um bancão como o Bradesco, como o Banco Itaú, vai pagar menos. Mas aí você pega um banquinho pequeno, que tá lá pequenininho, ele vai pagar mais juro, porque aí você vai ter mais risco. Mas todos esses investimentos, eles têm a garantia do FGC, né? A garantia do FGC. Então, você até 250 mil reais você está garantido por CPF. Então, fique tranquilo e comece a investir, comece a aprender. Porque aqueles que aprendem são aqueles que são humildes, né? O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde de coração, ela está sempre pronta a aprender. Ela está sempre pronta a querer crescer mais, a ouvir mais as pessoas. Talvez você não tenha parado para ouvir este vídeo aqui. Talvez você tenha dizendo, não vou ouvir esse vídeo, não tem nada para me oferecer. Ouça. Todos os vídeos que você puder ouvir, que chegar aos seus olhos, ouça aos seus ouvidos. Ouça e aprenda mais. Leia livros que você vai te enriquecer. Eu tenho lido alguns livros, né? E dentre eles eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro bom, um livro ótimo. É um livro que vai mudar a tua mente, vai te ajudar a crescer. Então, pessoas humildes, elas sempre estão procurando aprender alguma coisa. Pessoas que não são humildes, elas se tornam ignorantes. Por quê? Porque o ignorante, ele nem sabe e nem procura aprender. Ele já acha que sabe. Muita gente pensa que já sabe tudo. Eu não vou ouvir esse vídeo porque eu já sei de tudo, eu já conheço. Na verdade, não é assim. Você precisa a cada dia estar aprendendo. Nós nunca sabemos tudo. Eu estou aqui gravando esses vídeos, mas ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Porque o maior beneficiário aqui nesse vídeo sou eu mesmo. Porque eu estou aprendendo. E como eu quero aprender sobre finanças, eu quero aprender um pouquinho mais, sempre tem muita coisa que a gente não sabe. Ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade. O único que é a verdade é Cristo. Ele sabe tudo, Deus sabe de tudo. Então, na Bíblia tem um versículo que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Quando se fala em multiforme sabedoria de Deus, quer dizer que a multiforme, ou seja, a sabedoria não está só como uma pessoa. Deus, às vezes, sabedoria quer dizer saber. Coisas de Deus revela. Alguma pessoa, ele fala sobre alguma coisa. A outra, ele fala sobre outras coisas. A outra, ele fala sobre outro assunto. Então,
várias pessoas sabem, por isso que é bom ouvirmos uns aos outros. Quando se juntar, não ignorar aquelas pessoas. Tá vendo? A pessoa não tem o seu patamar financeiro, ou a pessoa não tem o grau de instrução, de estudo que você tem, mas ouça até um mendigo na rua. Pare para ouvir. Pare para ouvir o vento. Pare para ver as plantas, os pássaros. Observe as coisas que Deus criou. E o sábio Salomão, ele sempre fala que ele observava muito as coisas, as criações de Deus. E você começa a aprender como que é as coisas. Se você olhar para uma semente, você vai ver que a semente ela é colocada debaixo da terra e depois ela nasce. Se você olhar para os pássaros, você vê que eles são alegres e que eles cantam o tempo todo, de manhã já estão cantando. Mas os pássaros, eles não trabalham. Os pássaros não precisam ganhar dinheiro, mas eles se alimentam todos os dias. Os pássaros não precisam comprar roupas, mas eles sempre têm as suas roupas renovadas. Os pássaros não precisam de médicos, não precisam correr, mas eles estão sempre em saúde. Quem é que cuida deles? É o Criador. E o Criador cuida também de você. Então essas coisas a gente vai observando. Porque quando a gente é prepotente, quando a gente é soberbo, a gente começa a achar que é pelo que a gente faz, é pelo nosso esforço, é pelo nosso trabalho. Não, não é. Você tem que sim trabalhar, você tem que sim ganhar dinheiro, você tem que investir, mas todas essas coisas é Deus. Quando você se humilha, quando você é humilde, as coisas vão chegando ao seu alcance. Não é porque você está fazendo, é porque Deus está trazendo para você, porque você é humilde. Mas quando você é soberbo, nada vem a você, ou seja, Deus abate o soberbo. Então as coisas que estavam ruins ficam pior cada vez mais. Você não conhece, você não aprende mais. Por quê? Por causa da soberba. Então ponha uma coisa no seu coração. Deus está pronto, de braços abertos, a te abençoar. E você obedecendo a Deus, os mandamentos dele. Essa questão. E tem a finanças, ela tem os mandamentos. Qual que é os mandamentos da finança? O mandamento da finança é gastar menos do que você ganha. Tem gente que está gastando muito mais do que o que ganha. Vai dar o quê? É óbvio que vai se endividar. Então, se você ganha só um salário mínimo, procure viver, procure comprar aquilo que está dentro do seu orçamento, do seu salário mínimo que você ganha. E aí, você poupar alguma coisa, se sobrar R$1, guarde esse real. Mas aí, você vai procurando fazer outras coisas para você ganhar mais um dinheirinho a mais. Ou seja, é aquela questão da humildade, procurando aprender, lendo livro, ouvindo vídeos. Porque tem muitas pessoas que dão dicas, né? Tem um YouTube aí que ele deu 52 dicas de empreender. Coisas simples, básicas, que você nem parou para imaginar. E pessoas, então, quando você para, você aprende, você começa a fazer aquilo. Coisas básicas. E então,
basta nós sermos humildes. Então, se você ganha um salário mínimo, se você for humilde, daqui a pouco você está ganhando 2, está ganhando 3. Se você começa a ser empreendedor, então você começa a empreender, começa ali, né, ganhando pouco e vai, aquele capital vai aumentando a cada vez mais. Então, aí você começa a investir. Você começou talvez lá na poupança, depois você começa na renda fixa, você começa a comprar um Selic, Tesouro Selic, você compra um CDB, liquidez diária ali, depois você começa ali a aprender sobre fundo imobiliário. Fundo imobiliário já é renda variável, então você começa a comprar ali que o fundo imobiliário ele é muito mais volátil, muito menos volátil do que as ações. Aí você começa a investir, aprender, estudar. Daqui a pouco você começa a estudar sobre ações também, que é mais volátil, né? E aí você começa a investir. Daqui a pouco você começa a ouvir sobre as criptomoeda, né? E vai começar a investir, são mais voláteis ainda. E aí as coisas vão mudando, as coisas vão abrindo para você, porque você está procurando aprender. E foi assim que eu comecei. Eu comecei aos pouquinhos, estudando desde 2007. Eu me lembro que eu investi, acho que foi R$ 32 na renda fixa, um pré-fixado e um pouquinho no Tesouro Selic. E depois não investi mais, passei um tempo sem investir. Aí em 2018 eu investi um pouquinho, depois tirei. Quando foi em 2019 investi. Quando foi em 2000 já estava investindo em ações. E quando foi em 2020 eu comecei a... Eu tirei, porque veio a pandemia, tirei tudo e gastei tudo e fiquei sem nada. Mas aí quando foi em 2021 eu comecei de novo a investir em ações. E aí 2022 eu comecei a investir em fundo imobiliário. Mais ou menos no mês de setembro. Eu não tenho nenhum ano que eu invisto em fundo imobiliário. No mês de setembro eu comecei a investir e comecei a receber dividendos todo mês de fundo imobiliário. Eu já tinha algumas ações, poucas, né? E as ações elas pagam dividendo, mas as empresas não pagam todo mês. Exceto aí o setor financeiro, são 3 bancos que pagam, Itaú, Bradesco e o outro banco aí lá de São Paulo, não sei se é o Banesp, se eu não me engano, mas pagam mixaria, 1 centavo, 2 centavos por mês, né? Mas o fundo imobiliário eu comecei em meio de setembro e começou o primeiro dividendo. Eu recebi 10,80. Então você olha assim, 10,80 não dá para nada, né? Depois o outro mês eu fui comprando mais e eu coloquei em disciplina. Todo mês investi R$ 250. E eu te confesso que eu no outro mês investi R$ 250. No outro mês já não investi 250, já investi foi muito mais. E aí fui pegando, investindo, investindo, e aí eu tenho que, nem um ano eu já estou recebendo de dividendo por mês. Esse mês eu recebi mais de R$ 100 de dividendos dos meus investimentos. Então comece, o importante é você começar aos poucos e você vai ver que você vai crescer. Acredite, né? E eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta de chegar, né? Crescer a R$ 1 milhão, a muito mais, e eu vou chegar lá. Por isso eu resolvi gravar esses vídeos para, ao mesmo tempo que eu estou te ensinando, eu estou aprendendo. Porque eu começo a pesquisar mais e eu sou realmente beneficiado com esses vídeos, porque eu estou aprendendo e te incentivando a investir, a fazer a sua carteira previdenciária. Incentivar você a ler, leia a Bíblia Sagrada, que é importante, leia livros, leia tudo, ouça aquele que você puder ouvir, ouça,
né? Aquilo que eu estou falando aqui, esteja com seus ouvidos atentos. Ouça. Vai te ajudar bastante. E se você quer ser rico, trilhe este caminho. Faça as coisas corretas, seja honesto em tudo que você fizer. Não queira passar ninguém para trás, não queira superfaturar nada. Faça as coisas honestamente. Seja justo em tudo aquilo que você fizer. Se você tem um funcionário, paga o que é de direito ao funcionário, né? Porque as pessoas que são honestas, elas crescem. Porque o crescimento, na verdade, por mais que você trabalhe, tenha sua empresa, ele não vem do seu trabalho, não vem da sua empresa. O crescimento, ele vem de Deus. É Deus que faz você prosperar, é Deus que faz você crescer. E quando você é justo nas coisas que você faz, quando você é honesto, quando você faz as coisas certas, Deus vai te fazer prosperar. Não importa a situação em que vive o seu país, não importa as condições econômicas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Mas Deus é quem vai te fazer prosperar. Quando você faz as coisas certas, quando você obedece os mandamentos dele. Tem gente que sai gastando à torta e à direita sem necessidade. Só gastando todos os dias, desnecessariamente, comprando muitas roupas, comendo em restaurante caro, saindo, viajando demais. É bom viajar, mas tudo na medida, conforme as suas condições financeiras. Se você faz essas coisas, você está desobedecendo mandamentos da finança. E você, com certeza, vai ficar mais pobre. Então, invista no que há, as coisas certas. Invista em finança, invista em conhecimento. Conhecimento é poder. Se você... Tem gente que tem a mente pobre. E eu vou te falar uma coisa, o sistema em que vivemos foi feito para rico, não é feito para pobre. Então comece a pensar como rico e logo você será rico. Muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe, comente aí se você já empreende, se você já investe, qual é o seu investimento. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se esse canal te agregou alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa aqui, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.